Pessoal, esse aqui é o episódio 2 do Vida Autista, que eu tive o maior prazer de conversar com a Sheila Barbieri, que é mãe da Gabs Autista, né? Depois sigam ela lá no Instagram, é um canal maravilhoso para conhecer mais, né? Como que é a vida de uma pessoa com autismo. A Gabi, ela tem 20 anos, né? E ela teve o diagnóstico aos 15. Então, a Sheila trouxe muito da experiência dela, de um jeito muito leve, né? Mostrando toda a verdade, assim, os desafios por detrás da lida cotidiana, mas também de um jeito muito leve, assim, vendo o quanto que ela também aprendeu com a filha dela, com o diagnóstico. Então, assim, assistam porque foi uma entrevista realmente incrível. Mano. Quem não me conhece ainda, eu sou a Andressa Antunes. E esse aqui é o segundo episódio, né, de uma série que eu quero que fique permanente, que é Vida Autista, né? Então eu chamo pessoas que realmente têm um lugar de fala, seja porque é autista ou algum familiar. E hoje eu tenho um enorme prazer de conversar com a Sheila. Prazer é todo Eu meu. acompanho a Sheila, né, em orientação de pais. E Sim, assim, a gente se diverte, além de tudo, a gente se diverte nos nossos momentos. sim, Eu queria se apresenta um pouquinho aí, Sheila, né? Assim, o que eu falei, um bate-papo bem tranquilo, bem nosso jeito. Então, sim. fala um pouquinho aí, a sua primeira live, Minha né? primeira live. Eu falei, Mas olha, eu como advogada faço 1.000 audiências, mas live não é. Então, qualquer coisa que der errado aí, a culpa é minha. o que que é uma live perto de uma audiência? É. Então, se apresenta um pouquinho. Não, então, me chamo Sheila, sou mãe da Gabs, autista, que estou aqui com muita honra ocupando esse espaço que ela me cedeu, né, para fazer essa live com vocês. E espero poder contribuir com quem estiver nos assistindo, com quem, né? Achei a ideia do lugar de fala. Aliás, os últimos posts a respeito de autismo nível 1 que vocês estão fazendo tá show de bola, porque tá Pois dando a é. oportunidade da gente se informar de uma forma mais leve, sem aquele peso do nome, né? Então, Uhum. achei assim fantástico a ideia. E não perco uma, estou esperando o Então, curso. pois é, falando nisso, quarta-feira a gente vai começar o curso, depois eu conto um pouquinho mais. E A assim, Gabi, todo mundo já conhece, quem está aqui na página, que já segue ela, quem não segue, segue aí, né? A Gabi vai isso fazer aí. 20 anos agora, em março. Foi diagnosticada aos 15 com autismo nível 1, de suporte, depois de um caminho bem longo, né? Então, Sim. a Gabi faz universidade, foi para o terceiro ano do curso de audiovisual, tá com Covid Nossa, já hoje, tá no então hoje terceiro. ela tá reclusa. Hoje eu que tô mandando aqui, porque ela tá de isolamento. Eu tô aqui a toda Tem que ficar disposição de quietinho. vocês. Tá. Aliás, uma Vamos lá, gente. responsabilidade. Quem quiser, quem tiver perguntas também pode colocar aqui. Quando a Gabs começou com esse canal, né, com o canal não, com o perfil no Instagram, na hora eu pensei assim, gente, em algum momento eu vou ter que conversar com a Sheila, a gente tem que conversar. E de verdade, quem não segue a Gabs, segue lá, porque é É. incrível o que ela faz, o trabalho Sim, dela, e eu acho que sim, quebra muito o estereótipo de autismo sim. que eu venho batendo muito na tecla, né? Realmente assim, a gente quer quebrar um pouco dessa visão, sem É, tirar a seriedade, mas sim, trazendo o sim, que é é possível falar. realidade, né? É possível falar de uma forma mais leve, né? Porque o Sim. diagnóstico em si, para quem está recebendo agora, para quem é difícil. Então, Uhum. as coisas já são meio difíceis. Se a gente não conseguir trazer um pouco de leveza, um pouco de. Aí, então a gente tem que tentar Aí, ferra, né? facilitar um pouco, né? Sim. E cada Então dia eu vou começar com. os números cada dia Sim, mais eu a vou gente começar ouve com isso. uma pergunta. Vou começar com uma pergunta, Sheila, que é a pergunta assim, que eu mais quero só a resposta. Eita, Assim. pega, vai, Eu, manda. e eu quero, eu quero aproveitar assim, que aqui nesse canal, no perfil, acaba que tem muitos profissionais. Sim. E a minha pergunta é: você, como mãe, que teve toda essa experiência, né, de um diagnóstico tardio, depois nós vamos entrar um pouquinho mais nisso, os profissionais estão preparados para lidar com o autismo nível um? Olha, sem querer falar, mas já falando, né? Sem querer, eu acho que não estão. Desculpa a sinceridade, mas eu acho que não estão. A grande maioria não está. Eu acho que tem muitos profissionais que até têm medo
sei lá, talvez se desconfie alguma coisa. Eu já senti isso em algum momento, né? Porque, infelizmente, o autismo traz o estigma né? Do nome, das pessoas acharem que o autismo é só aquela coisa aquela visão estereotipada que é passada nos filmes, né? Na televisão, e não é, mas enfim, eu acho que não estão. Eu tive a sorte de, num determinado momento, encontrar profissionais que entendiam por um acaso, entendiam de autismo e conseguiram ver o autismo da Gabi. Porque antes disso eu já tinha passado por um longo caminho e a Gabriela, para você ter uma ideia, aos 3 anos foi diagnosticado com TOC. Por aí você tira. Então, as primeiras... Então 3 anos... Eu lembro que eu assisti uma reportagem no Fantástico do Roberto Carlos que tinha TOC. Aí eu olhei e falei, cara, eu acho que a Gabi pode ter isso. Porque ela tinha um monte de ritual, um monte de mania. Se não fizesse muito bem do jeito que ela queria, do jeito que ela já estava acostumada, tinha uma birra ali, um negócio, era difícil depois o manejo. Mas a gente vai passando, né? A gente acha que é gênio forte, que é... Enfim, mas chegou uma hora que a coisa ficou muito ruim de conduzir. E aí veio, foi lá com 3 anos, ela foi na primeira psicóloga e falou, ela tem toque infantil. Falei, tá bom. Começou a fazer as terapias ali, realmente deu uma aliviada em algumas manias, né? Mas, claro, como era autismo, dali em diante as coisas só foram se acumulando, né? Que na época, em nenhum momento, durante 13 anos, a Gabi, em nenhum momento alguém sugeriu, em nenhum momento. Nem a escola, eu acho que assim, os profissionais precisam realmente se atentar, e a escola também, porque tinha N situações na escola que aconteciam, mas que não eram reportados para nós, para a família, e se a escola não fala, você não tem como adivinhar. Tá tudo bem. Né? E eu vejo que a Gabi mascarou muito bem desde muito nova, sabe? Tal do masking que... Típico de menina. Típico de menina porque autista. Assim, depois que eu passei, que foi diagnosticada, que daí eu me aprofundei, fui vendo características, né? Nossa, tinha assim uma lista enorme de características que a Gabriela tinha na infância. Sempre teve características. Tava na cara. Tava bem na cara. Tava na cara. Tanto é que na hora que eu peguei o diagnóstico, que eu fui... Aquele negócio de dar o Google, né? Que eu dei o Google, falei, bingo, não tem como ser outra coisa, é isso aqui, né? Então, mas assim, até chegar aí, foi um caminho. Foi difícil. Você já teve algum evento, assim, alguma situação mais traumática com profissionais? Por que eu pergunto isso? Uma das maiores preocupações que eu tenho, Sheila, e assim, eu já compartilhei isso com você, é que eu vejo, né, eu fiz uma pergunta que eu também já tenho essa resposta. Os profissionais não estão preparados, eu vejo o quanto que as famílias sofrem. Infelizmente, sofrem nas mãos de quem era para dar suporte. Sim. Então, você já teve alguma situação que você falou assim, nossa... Eu já tive psiquiatra que mandou fazer constelação familiar. Você já tentou fazer constelação? Eu falei, ai meu Deus, tô lascado, né? Foi assim, logo depois do diagnóstico. Então, assim, a intenção da pessoa era boa, não acho que, né? Mas por aí você tira, né? Aonde a gente vai parar, às vezes, com um diagnóstico desse e a gente não sabe de nada, né? Aí você vê famílias, às vezes, procurando tratamentos milagrosos, alternativos, que, infelizmente, o que mais me chamou a atenção, assim, em termos de profissional, que foi isso. De psicólogo, ela teve a mesma psicóloga desde a infância até uns 12 anos. Então... E aí depois foi em outra, que ficou 4 anos que ela fez terapia cognitivo-comportamental. Foi essa que daí achou que tinha algo a mais, que não era só... Porque o que acontece? A Gabriela com toque da infância, então ela já foi para psicoterapia. Quando chegou na puberdade, na adolescência, veio a depressão e a ansiedade. Sim. Então, na verdade, eu estava tratando depressão e ansiedade. O toque lá, as manias dela, a gente incorpora as manias do autista aqui na rotina, e quando você vai ver, você nem percebe que você tá todo mundo na mania da criatura, entendeu?
da autista em casa. Sim. Então, assim, as manias que era o que mais era muito evidente na época, a gente incorporou e no final, e não trazia prejuízo, e não, sabe? Não era coisa que também eu precisava. Então, falei, quer fazer assim, faz. Cuidava de um jeito mais natural, né? Eu O jeito achava, dela. ela tinha um monte de mania, mas eu achava que ela tinha boa memória. Eu falava assim, nossa, como que a Gabi tem uma memória boa? Assim, a gente saía, ia sempre, a gente tem os restaurantes de preferência, os lugares de preferência, né? Então sempre ia num lugar ou no outro, e a hora que a gente chegava, eu queria sentar no mesmo lugar. Aí eu falava, nossa. Era a memória boa. Ela pequena, né? Falava assim, nossa, mas a Gabi tem uma memória, a gente nem vem tanto aqui, no dia que vem a gente sentou aqui e ela lembrou. Então, assim, um monte de coisinha que foi passando e foi acumulando. Mas a coisa só piorou mesmo Sim. quando veio a depressão. E aí a coisa realmente ficou feia, ficou punk. E foi aí que eu tive que buscar a ajuda de psiquiatra mesmo. Porque até então a gente estava só na terapia, né? Aí tudo é coisa da adolescência, né? Aquele isolamento, aquela falta de vontade de estar com os pares, aquela... Não quer ir na festa, não quer viajar, não queria nada. Queria só ficar no mundinho dela ali, ia pra escola, voltava. Então, ficou... Aí deu essa... é adolescência. Eu lembro que eu falava com a minha mãe nós somos 5 filhos, né? E minha mãe falava, não, é coisa da adolescência, adolescente é assim mesmo. Aí eu fui deixando, né? O barco foi andando. Só que aí, como a depressão piorou muito, foi aí que eu fui no psiquiatra, que nós somos do psiquiatra, e aí as coisas começaram a ficar muito nítidos, né? Na verdade, assim, até os 10, era tudo muito camuflado. Hoje eu sei exatamente todas as características que ela tinha antes, que eram do autismo. Mas depois dos 10, as coisas ficaram mais expostas, né? 10, 12. Ela mesma narra que ela tem uma percepção muito boa dela mesma, assim. Então, ela fala que aos 10 anos, ela olhava assim a sala de aula dela, as coleguinhas, o que eu tô fazendo aqui? Você vê ela falando, e isso é duro, sabe? Gente que é mãe, que como ela mascarava muito bem, realmente ela mascarava, então a gente não tinha ideia do sofrimento que ela tinha na escola. Nem passava pela cabeça. Mas era um sofrimento muito grande. Muito grande. Por isso que chegava em casa, era irritação, enfim, né? Sim. Eu quero só fazer um parêntese, Sheila, porque nem todo mundo conhece esse termo mascaramento, né? Sim. Mascaramento, camuflagem ou masking. Então, só para explicar para as pessoas, o masking é uma tentativa que o autista tem de se comportar como o outro em detrimento do seu jeito. Então, vamos dizer assim, ele esconde o seu jeito autista, resumindo é isso. E ele se adequa ao que é esperado do contexto. Por isso a lógica de camuflagem, né? Ou mascarar. E isso é um custo alto emocional, né? Então você tem um esgotamento emocional muito grande e por isso que acontecia isso, né? Então ela dava conta de mascarar na situação social na escola, chegava em casa... Ela estava no nível, quando ela foi, a gente trocou a psicóloga, que infelizmente a outra psicóloga dela tinha falecido, e aí a gente foi em outra psicóloga, aí ela avaliou, né, naquelas primeiras consultas ali, avaliou, me chamou e falou, olha, eu não sei como que ela tá de pé, porque ela tá no nível de estresse, de estafamento, ela tava toda... Hoje, acho que esse burnout aí que o pessoal fala, ela estava num nível... Ela falou, ela tá guerreira, porque era para estar sucumbida, né? Era para estar... E ela estava no nível de estresse muito alto. Foi aí que começou o tratamento. Depois, na verdade, com o tratamento da depressão caminhando, se esperava algumas coisas dela que ela não conseguiu, né, devolver, e aí foi quando a psicóloga pediu a avaliação neuropsicológica e foi pro diagnóstico, no caminho do diagnóstico. E eu queria até pontuar outra coisa, que assim, no perfil da Gabs fica muito claro, assim, né, a Gabs é irônica, tem diversas habilidades que teoricamente, você olha e fala assim, o autista não consegue isso. Então, eu queria deixar muito claro aqui, ó, autista dá conta. Ele dá conta de se adequar ao contexto social. Não significa que isso é bom para ele. Ele dá conta a um custo bem alto para ele e para a família. Exatamente. Mas ele dá conta. A Gabi é um paciente que tudo que ela se propõe a fazer, ela vai lá e faz bem feito.
Mas, assim, por trás, né, dá conta do suporte de profissional, de família, né? Mas ela em si sempre se desgasta muito. Tudo. É, então, isso é um dos grandes pontos que eu quero trazer, assim, nem tudo vale a pena, porque conseguir vai, mas nem tudo vale a pena, Exatamente. né? Inclusive, no meio E, do caminho, né, nosso aqui, de compreendendo como era o cérebro do autista, né, como as coisas... A gente escolheu nossas lutas aqui também, sabe? Aqui em casa, a gente com ela. Então, assim, e ela também teve a consciência de não é todo lugar que dá para ir, não é, infelizmente, às vezes, não é todo convite que dá para aceitar, que, sabe, se é uma coisa que ela já sabe que vai gerar um... Então, assim, a gente, com a informação que a gente foi adquirindo, a gente foi se blindando de algumas coisas, né? Para que não uhum, chegue nesse nível de estresse que já aconteceu antes. aqui também. Sim. Eu quero aproveitar que teve uma mãe que fez um comentário aqui, que ela falou que ela entrou em depressão depois do diagnóstico do filho. Eu queria entender, assim, como que foi para você? Tenho certeza que foi complexo, né? Assim, Muito mas complexo. como foi quanto à área, assim, ela tem autismo? Eu tenho um afilhado que é autista, João Guilherme, uma paixão de menino. E eu já convivia com o autismo. O João Guilherme seria o nível 2, vamos dizer, né? Uhum, Ele nem sei se ele é considerado não verbal. Ele fala pouco, mas ele tem um nível de comunicação muito bom. Ele se faz entender, entende. Então, eu tinha aquela visão do autismo. O autismo nível uhum, 1, para mim, não existia. Eu não tinha menor, nunca soube. Para mim, o que eu conhecia na prática era o autismo desse meu afilhado. Né? Com sim. várias características bem marcantes, tal, atraso de fala, enfim. Deficiência intelectual. E então, ele já estava com... O João Guilherme hoje tem 12, né? Então, eu já estava num bom caminho, sabendo como era. Quando a Gabi começou as avaliações, que chegou à conclusão que era autismo, aí eu me lembro que a psicóloga, a neuropsicóloga falou, olha, nível 1 já chegou, explicou, tal. Eu vou ser bem sincera. Na hora, eu não sabia nem o que era. Mas tinha um nome, tinha uma resposta. Então, falei, bom, pelo menos... Tive o maior prazer de conversar com a Sheila Barbieri, que é mãe da Gabs Autista, né? Depois sigam ela lá no Instagram, é um canal maravilhoso para conhecer mais, né? Como que é a vida de uma pessoa com autismo. A Gabi, ela tem 20 anos, né? E ela teve o diagnóstico aos 15. Então, a Sheila trouxe muito da experiência dela, de um jeito muito leve, né? Mostrando toda a verdade, assim, os desafios por detrás da lida cotidiana, mas também de um jeito muito leve, assim, vendo o quanto que ela também aprendeu com a filha dela, com o diagnóstico. Então, assim, assistam porque foi uma entrevista realmente incrível. Falei, bom, um pouco do autismo eu já conheço, né? Eu já tinha uma informação. Então, eu conhecendo a Gabi, conhecendo o autismo do meu afilhado. Falei, eu tô nesse caminho aí, vamos ver o que é. Então, assim, num primeiro momento, eu fui com tudo. Eu arregacei as mangas, mas é um pouco do meu perfil também. Mas, nos bastidores, obviamente, né? A situação para mim não estava muito boa, não. Então, assim, eu sempre me preocupei muito quando eu tenho uma situação dessa, eu enfrento primeiro e depois eu dou aquela baqueada. Então, chorei muito no chuveiro, chorei muito de noite, sem ninguém ver, né? Eu não podia chorar na frente dela, não podia. Apesar de que eu tinha uma filha totalmente funcional, sem... Então, para mim, assim, realmente, não foi... Eu não tive aquele... Foi o medo do que... E conforme eu ia estudando e eu ia juntando o que eu lia, o que eu ouvia, eu falei, a rede social ajudou muito, porque veio vários autistas nível 1 de suporte para a rede social, e era live, era textos. Então, assim, sigo todo mundo. Então, eu comecei a aprender com esse pessoal aí, com o profissional, seguir tudo que era... Na verdade, eu me enchi de informação. Fiquei meio... E foi o jeito que eu achei de começar a entender. Eu falei, eu tenho que entender. Então, assim,
foi difícil, é difícil, foi, e vai ser, mas conforme o tempo vai passando, a gente vai digerindo e a gente tem muito afã. Eu me lembro que na época, assim, tudo você achava que você ia resolver de um dia para outro, né? É autismo, então tá. Então, ó, TO, psicopedagogo, psicólogo, então assim, a mil. Mas as coisas não acontecem no tempo que a gente quer, né? Até porque já era um diagnóstico tardio, ela já tinha toda uma carga das comorbidades. Mas eu só de ter o nome, e realmente eu não duvidei do diagnóstico em nenhum momento. Na hora que falou que eu fui me informar e falei, e vamos atrás. É isso aí, vamos atrás. Então, assim, é um misto de alívio com desespero, sabe assim? É uma sensação muito estranha. Mas eu acho que tem um movimento novo saindo aí de cuidar de quem cuida, porque, assim, lógico, eu tomo antidepressivo, eu tomei muitos anos remédio para dormir, tive um pouco de resistência no começo, mas eu entendi que se eu não estivesse bem, eu não poderia cuidar dela, não poderia, porque, assim, eu que normalmente estou na linha de frente, né? Sim. Então, eu procurei me manter minimamente em condições, né, de mentais boas, né? E depois que eu comecei a fazer o aconselhamento com vocês e com você, nossa, foi outra coisa que me abriu bem, me ajudou muito, tem me ajudado muito, né? Até para eu me preocupar, eu acho interessante só com aquilo que realmente merece uma preocupação, né? Porque a gente, como mãe, a gente tem um monte de medo. E aí tem coisa que às vezes a gente se preocupa, mas que não tem tanta. É mais para aquela preocupação nossa de mãe, né? Então, para o fim de tratamento e tudo. Então, mas é difícil, não é fácil. Mesmo porque, assim, agora que mudou a nomenclatura, mas até ontem era autismo leve, né? Uhum. Aí aquela famosa pergunta, leve para quem? Né? É leve só para quem está falando que é leve. Porque para quem está no convívio diário, é uma luta. Eles sofrem muito, porque eles têm toda uma percepção do que está em volta, né? Enfim, eles sofrem o bullying, eles sofrem a rejeição, eles sofrem... Eles entendem tudo, percebem tudo. Então, então, assim, você pode... por mais que você faça tudo, o mundo lá fora é meio cruel, né? Então, eu falo que a Gabi fica bem dentro de casa. A hora que passa da porta da rua para fora, aí começam as... E o coração de mãe... Vai numa festa, o coração de mãe já fica para ver se vai dar tudo certo, se vai ocorrer tudo bem, se não vai ter nenhum tipo de situação que ela não vai conseguir sair. Esse sofrimento que é difícil, assim, do dia a dia, sabe? Uhum. Porque o autista nível 1, ele tá no mundo, né? Ele tá na faculdade, tá no ambiente de trabalho, enfim. Só que a sociedade não está preparada para recebê-los. Então, sim, sempre volta para casa com uma história meio triste, às vezes, para contar, sabe? E isso é muito difícil pra gente, como mãe. Porque você sabe que você tem que soltar, porque senão não aprende, né? Exatamente. O soltar... Eu, nesse momento da vida da Gabriela, eu tô tentando achar esse equilíbrio entre tem que aprender, né? Tem que fazer o treinamento na rua, aí vai fazer 20 anos, já é maior de idade, já tem toda uma carga de responsabilidade. Mas, ao mesmo tempo, a gente quer proteger um pouco. Então, assim, tento não proteger tanto, tento confiar que vai dar certo mas a gente tem que... Esse meio termo aí eu tô procurando, sabe? De não proteger muito, pelo medo que a gente tem do mundo lá fora, né? Porque a gente sabe das dificuldades que eles têm, a gente conhece nossos filhos, então... E ao mesmo tempo, ter que dar condições dela aprender, porque a gente não vai viver para sempre, né? Eles têm que ter a autonomia deles, a gente tem que contar que eles vão conseguir viver sem a gente, né? Em algum momento. E mesmo para o autista leve, apesar do leve, né? Da carga do leve, é muito difícil. Uhum. Né? Eu acompanhando, tem vários autistas nível 1 que tem rede social, que já são casados, que eu acompanho assim, passo a passo, justamente para eu conseguir vislumbrar isso lá e que é possível. Né? Porque a gente fica com muito medo de soltar, é muito medo.
muito medo mesmo. Mas tem que Sim. soltar. Então, É, né? é desafiador. Muito. Eu entendo, assim, o quão difícil é esse momento, assim, né? De Sim. soltar. E é aquela coisa, né? Você solta com a corda, solta e deixa, né? Qualquer coisa você puxa a Aí corda. qualquer coisa eu tô nessa. Eu solto, daí a pouco eu dou uma puxadinha para trás, aí ela reclama, aí eu solto mais um pouquinho, dou 2 passos para frente, um para trás, 2 para frente, um para trás. Mais ou menos isso, para ficar fácil de entender. Mas É. eu, assim, eu E preciso tem tirar o um meu ponto medo importante. dessa. Sim. Esse medo é uma das coisas, é um dos pontos mais importantes, eu acho que para toda mãe, e aqui eu falo especialmente para as mães, né? Esse medo de soltar, que é completamente válido, só que ao mesmo tempo, Sheila, essa é e será a vivência dela do social. Sim, O sim, social dela sempre será vulnerável, né? sim, E é difícil a sim. gente encarar que essa é a realidade, né? E existe um conflito também dela, tô falando eu como mãe da Gabriela, né? Porque cada autista tem sua peculiaridade. Mas eu e ela, às vezes, a gente, para conseguir achar esse meio termo, sabe? A gente tem uns embates, assim, dela achar que tem aptidão, tem habilidade para encarar determinada situação, e eu saber que não tem, né? Ainda vai ter, mas ainda não tem, Uhum. e a gente fica nessa, sabe? Situações sociais, situações do dia a dia, da vida, né? Então a Sim. gente é muito, muito complicado. É um grande desafio. Assim, eu acho que tudo isso que você está falando mostra o quão importante é também para a família ter apoio, né? Porque a gente Sim, tem nossos papos, né? E sim, para quem não sabe, gente, eu sim. estou aqui em Belo Horizonte e a Sheila tá lá em Campo Grande, Estou em Campo né? Grande. Nossos contatos são todos online, né? Então, Andressa é meu esses anjo da guarda. Eu já falei, meu anjo da guarda. Desde o ano passado, foram situações assim que eu já vinha tentando manejar fazia muito tempo. E assim, como o problema do autismo tem um problema justamente com a comunicação, que esse eu acho que entre as famílias talvez seja um dos pontos mais complicados, porque o autista nível 1, a comunicação dele é perfeita, em tese. Né? Mas como ele não entende as intenções, tudo que está por trás, ele não entende, né? Ou Uhum. você. Então, a gente tem, na verdade, a gente tem que aprender a falar de uma forma correta para aquela pessoa entender. Né? Correta, sim, não é que não existe certo e errado, mas uma forma que o autista A entenda. mensagem chegue, né? Não, Exato, porque falar a gente fala muitas coisas. Eu lembro quando a Gabi era menor, eu falava, eu ensino, assim, regras sociais mesmo, do cotidiano, né? Ah, menina que senta, que tá de vestido, que tem que, né, ficar com a perna fechada, de chegar e falar oi, nananã. Então, assim, coisas triviais. E eu ensinava, a gente ensina. E tem coisas que a gente aprende e ninguém ensina. Eu falava, gente, ninguém nunca me ensinou isso. E para a Gabriela tem que falar 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes. E não. Mas na verdade eu estava falando da forma errada para que ela entendesse. Né? Hoje eu entendo isso. Mas na época eu falava, não, não é possível. Não é possível. Que eu já falei 1000 vezes e a guria não. Mas na verdade, o jeito que eu estava falando não era o jeito que ela poderia entender. E é aquela coisa, né, Sheila? Tipo E assim, isso não é ainda hoje. possível. Essa menina é inteligente, olha o que ela faz, olha o entendimento. Não. Coisa não entende isso. E eu não gosto nem de pensar, porque é uma das coisas que eu sofro muito. De antes do diagnóstico, do tanto de cobrança que eu tinha em cima dela, em relação a tudo, tudo. Né? A gente sabe que ela tem um pouco de disfunção executiva. Então, e eu cobrava muito, porque a menina, como você disse, aparentemente, não tinha problema nenhum, né? Sempre estudou numa escola boa, tinha aquela vidinha perfeita, no nosso entender, né? E as coisas não tinha coisa que não ia. Eu falava, mas não é possível. E cobrava, e ela chorava, e ela não conseguia, na verdade, assim, ela não conseguia falar
expressar, assim como ainda hoje ela tem problema de expressar, de reconhecer as próprias emoções e de reconhecer sentimentos na outra pessoa. Isso já acontecia desde pequena, só que a gente não sabia, né? Então a cobrança era muito intensa. Até é um dos fatores que deve ter ajudado na depressão e na ansiedade já ao longo da vida, né? Porque com tanto de cobrança que tinha de coisas que ela não poderia dar, mas que eu não sabia que ela não poderia dar, então é bem... Aí hoje, quando eu lembro de tudo que eu falei, de tudo que eu fiz, eu falo, cara, essa bichinha sofreu, sabe lá. Aí isso projetava em crises, vamos dizer assim, de nervosismo, de choro. Ela chorava muito. Aí tudo hoje tem uma explicação, sabe? Das coisas que aconteciam. Tudo tem. E até fazendo um parêntese aqui, que eu vi alguns comentários, assim, essa culpa... Não... Você carrega. Não tem A mãe já nasce culpada, né? Mãe já nasce culpada. Quando então, não tem, a gente inventa. Quando não tem culpa, a gente inventa. Então, eu acho que o grande ponto, assim, para as mães que estão ouvindo a gente aqui, é que, assim, a culpa, ela existe. E ela não vai sumir, você vai sentir, toda vez que você lembrar das situações, a culpa vai vir. Então, não deixa a culpa guiar seu comportamento. Sim. Eu, com ela já mais velha e com o nível de entendimento que ela já tem hoje, eu, assim, sempre que eu posso, eu me desculpo um pouco, né? Porque eu acho que a gente tem que ter essa humildade. Ainda hoje, a gente também, a gente tem, entre querendo acertar, a gente dá umas erradas também. Faz parte? Faz parte. E a gente também explicar para eles que tudo que a gente fez lá atrás, antes de saber de diagnóstico, era querendo melhor, era, né? Mas eles carregam esse trauma, né? Eles carregam. A Gabriela, as memórias de infância que ela tem, quando você vê, fala, poxa vida, você nunca nem imaginou, assim, que o sofrimento que tava. E outra coisa que é interessante também, não sei se com outros autistas é assim. Mãe sempre fala, né? A gente é filha, a gente já foi filha da idade deles. Então, mãe reclama, mãe dá bronca, e a maioria dos adolescentes, né, dos típicos, mãe fala, entra no ouvido e sai no outro. Né? Não se abala tanto com qualquer coisa, né? Mas para a Gabriela, como autista, tudo que é dito é absolvido. E ela não consegue, e a palavra dita, a palavra maldita dita, não sai dali, porque eles têm uma carga eles recebem a informação de uma forma diferente. Né? Aquela bronquinha que o pai dá toda vez que vai sair, questão de bebida, questão de trânsito, questão de... Você tem que fazer o checklist ali toda vez que vai numa situação, né? A maioria, tá bom, beleza. E normalmente com ela, não. Normalmente ela sente muito essas coisinhas que normalmente adolescente nem liga, né? Sim, é porque também vira regra, né? Tem a sociedade a regra, tem um monte de coisa, né? Até voltando um pouquinho nesse ponto do diagnóstico, né? Eu acho que o diagnóstico, algumas mães usam esse termo, eu acho que ele é muito válido, assim, você passa por um processo de luto. Passa. Né? Passa. Eu acho que essas descrições que dão para o pós-diagnóstico é perfeito. Cada mãe tem seu momento, né, de ter o período do luto, de negação, né? Eu acho que o da negação eu passei, mas do luto eu tive. Do meu jeito eu tive. E eu acho que tem que ter. Na verdade, eu acho que faz parte. Sabe? Eu acho faz parte, porque significa que tinha um significado, né? Assim, tudo que você viveu tinha expectativa, e de repente suas expectativas são quebradas, são modificadas. Não é falar de bom, ruim, melhor, pior, não. Você passa por um processo. Mas esse lance a gente vai perceber um pouco depois. Porque, infelizmente, na nossa sociedade, né, dificuldades são vistos como problemas. Sim. Né? Eu sempre falo, dificuldade não é problema. Né? Uma pessoa que tem uma dificuldade para fazer uma coisa, e ela vai ter outro caminho, às vezes, para fazer aquela mesma coisa. Então, assim, quando você acha que tudo é problema, aí fica difícil de encarar
né? E a gente cresce, né? É cultural nosso, né? Você vai ter um filho e aí a Gabi esses dias até postou um negócio bem interessante. Olha, seu filho não é autista. Ela fez um negócio, um teatrinho, acho, alguma coisa. Olha, seu filho não é autista. Ufa, graças a Deus, né? Eu lembro que ela fez E não é por aí, né? Não é por aí. Então, assim, quem é mãe, eu sei que é difícil. Cada um tem suas lutas, cada família tem o seu perfil. Mas ser diferente é só um jeito diferente. Sim. Né? Sim. Não tem. Só um jeito diferente. E não é porque a maioria é de um jeito e eles são de outro que é errado, que é problema. É um jeito diferente. Quem tem que se convencer disso são os típicos, a sociedade como um todo que precisa entender. A gente precisa informar a sociedade mais também, né? Eu sei que a gente cobra muito dos típicos, dos neurotípicos, da sociedade, do padrão, né? Mas a gente também tem que levar informação de qualidade, para que as pessoas entendam. Porque na medida que a pessoa tem informação, e mesmo assim ela ainda se mantém num posicionamento capacitista e tudo mais, aí é complicado, né? Mas eu acho que isso que vocês fazem de desmistificar, que você está fazendo nesse projeto novo de desmistificar mesmo o autismo nível 1, é por aí, eu acho. Porque a gente tem que tirar o peso. Se a gente não tirar o peso, fica difícil. Fica difícil para todo mundo. Sim, sim. E vocês têm esse papel inerente, assim, vocês são ativistas, né? Naturalmente. Sim, E eu acho sim. que tem que assumir isso, porque é minoria. Sim, Como que você vai fazer, né? Assim, a gente está falando de 1% da população. Como é que você vai fazer 99% mudar a visão de repente ou por vontade própria? Não vai. E assim, eu posso ser um pouco otimista demais, acho que não, mas as pessoas, em sua maioria, elas têm uma boa vontade. Sim. Falta informação, direcionamento. Então, eu pontuo isso aqui, Sheila, porque você foi uma pessoa que abraçou, né, o autismo, colocou, tá, minha filha é autista, bora, vamos. Mas tem muitas mães que omitem o diagnóstico. Tem muitas mães que não querem que ninguém saiba do diagnóstico. Desde um primeiro momento, eu já era uma pessoa que não tinha preconceitos. Eu sempre tive a mente muito aberta. Nunca vi o diferente de forma de lado, assim. Mas é lógico, a gente lá no fundo a gente carrega algumas coisas que vêm de cultura, vêm do que a gente aprendeu na escola. A gente teve uma formação até chegar aqui. Então, eu realmente, questão de diagnóstico, eu vejo muitas mães, conheço muitas mães que realmente não querem acreditar, que entram no período de negação e não saem nunca mais. Eu acho assim, tem um período da negação, só que os fatos estão aí, né? Desde que a Gabriela foi entrando na puberdade em diante, até ali, até uns 10, 12, eu sinceramente não achava que tinha algum problema. Ela tinha umas peculiaridades, problema assim, né? Não achava que ia ter um nome, o jeito dela. Não achava. Mas quando a coisa começou quando ela começou a crescer, eu olhava e eu via que o comportamento dela era diferente em relação aos pais. Sabe? Eu via, socialmente, ela tinha comportamento diferente. Não era errado, era diferente. Né? Sim. Então, eu já sabia que... Eu falei, não. Eu tenho até uma máxima, assim, que não é para comparar. Cada criança tem um jeito. Né? Não compara. Não. Tipo assim, eu sou da opinião que tem que comparar sim. Eu também acho. Se você não comparar, é lógico, você vai fazer uma comparação responsável, né? Se você não comparar, você não vai enxergar que seu filho é diferente. Entendeu? Numa sala de 50 alunos, ela era a única que tinha alguns comportamentos que ninguém tinha. O que era engraçado, até, é que eu ia nas reuniões da escola e nunca tive problema de comportamento, sim. Desobediência, não. Reunião ótima. Nossa, Gabriela, ótima. Né? Nunca teve problema de nota. Então, assim, criança que não tem problema de nota
é um ótimo aluno, né? Beleza. Uhum. Mas o social dela já dava alguns sinais num determinado momento. Só que a escola também, aquele monte de aluno. Mas Escola, quando né? você começa a conviver com as outras crianças, aí você vai vendo que o seu é diferente dos outros. Sim. Né? A Gabi tinha umas tiradas que você rachava de rir. Chegou na adolescência, eu ia nas reuniões da escola, sabe o que eu mais ouvia dos professores? Ai, a Gabriela é tão engraçada. Nossa, a Gabriela é um barato. Ai, a Gabriela é tão engraçada. Hoje eu sei o que isso significa, né? A Gabriela tinha as peculiaridades dela, as características autísticas dela, e certamente dentro da sala de aula, no ambiente escolar, tinha as tiradas dela, o sincericídio, corrigia o professor na lousa, que o professor de história escrevia no português as vírgulas erradas, e aquilo para ela dava uma agonia de olhar as vírgulas erradas, e ela corrigia. Sabe assim? Então tinha várias situações assim na escola, então a Gabriela era engraçada. A mãe vai achar ruim, se a filha a filha é engraçada, a filha, né? Mas hoje, lógico, depois do diagnóstico, da gente estudar, aí você vê o que era o tal do engraçado. O engraçado é porque ela se destacava, se comportava de maneira diferente. Sim. Sim. Entendeu? Sim. Né? Então, assim, tem que comparar. Se de 0 a 10, seu filho faz 5, 6 diferente dos outros, opa, aí tem. Né? Tô dando um número assim no chutômetro. Mas aí tem. Agora eu vou usar isso nas minhas aulas. Não é? Porque, gente, pelo menos para você começar a desconfiar e ela falou, aí tem que procurar, de repente, um profissional, uma professora. Ó, eu estou esperta agora. Depois do diagnóstico, tudo, eu sou fuçada. Agora eu pergunto em relação ao Caio, que tá ainda, eu tenho um de 16, né? Está na idade escolar ainda. Se eu vejo qualquer coisa diferente, eu já tô querendo. Eu nunca fui uma mãe de ficar na porta de escola lá. Porque nunca era chamada para nada, era só reunião regular. Então agora eu comecei a ficar mais esperta, porque o Caio tem desatenção. Então a gente também fica de olho. Já qualquer coisa que eu vejo diferente, eu já ligo, já pergunto. Falei, não estou ficando esperando, não. Porque a escola, infelizmente, também falha na comunicação com a gente. Sim. Né? Então é isso. Esse é um ponto muito importante da escola, né? Mas depois eu volto ao assunto. Isso aí dá uma live inteira, a escola. Dá. Não, e assim, a Sheila, gente, foi uma das pessoas que eu conversei para montar o curso, né? Assim, o curso de autismo, eu me baseei no sofrimento, nas perguntas de pessoas reais, né? E a Sheila foi uma. E assim, a parte da escola, cada palavra que eu disse foi pensando em você, Sheila. A escola foi para mim, foi a parte mais difícil. É frustrante, né? É você muito. coloca sua filha lá, você dá... Logo depois do diagnóstico, eu mal conheci o diretor, porque realmente eu não precisava estar nessa lida ali, né? E eu falei, cara, eu nunca tinha pedido nada, nunca tinha enchido o saco de ninguém, a Gabriela nunca deu demanda a mais para ninguém da escola. No dia que nós precisamos realmente de um apoio, porque o diagnóstico dela já veio no segundo semestre, já com um ano bem desandado, um ano bem difícil, que foi para todo mundo, para ela. E aí eu cheguei, humildemente, falei, olha, minha filha é autista, né? A gente descobriu agora, ela está no nível de depressão alto, né? Querendo um pouco de empatia da escola e né? Os profissionais que atendiam na época foram lá, tentaram de tudo para tentar uma adaptação. Mas assim, num primeiro momento parecia que você estava querendo, dá para você passar minha filha aí, sabe? Porque ela não vai passar e era uma humilhação, sabe assim? Eu me senti assim, a pior das pessoas o dia que eu fui falar. Então eu tenho um pouco de trauma, sabe? Foi bem ruim mesmo. Foi uma das vezes que eu chorei, mas chorei doído. Foi quando eu precisava ir na escola, pedir para fazer isso ou aquilo, para adaptar uma prova, para dar mais tempo de prova. E prometiam às vezes que eu ia fazer, para poder então calar a boca ali, se livrar de você. Chegava na prática, lá na hora, não acontecia. Foi bem difícil. Sempre tem, né, assim, um trauma em relação
algo, porque as pessoas realmente não estão preparadas, Não. né? Isso. E a questão da escola é muito importante porque é lá que eles ficam a maior parte do tempo. É lá que tem a O socialização. comportamento, a questão social é lá. Normalmente eles, tudo é lá. Normalmente as amigas também são as da escola, né? Sempre. Uhum. Então, assim, na verdade não tem ninguém que consiga ter um olhar de enxergar algum comportamento diferente, que possa, sabe? Eu não sei onde é que está o problema, mas a escola, o papel da escola é muito falho nesse processo diagnóstico. Sim. Porque se eu soubesse metade do que tinha acontecido com a Gabriela na escola, que ela não falava, que ela mascarava, que ela... Talvez nem ela entendia também o que acontecia, se aquilo merecia ser dito para mim ou não, se, né? Então, a escola... se eu soubesse metade do que a Gabriela passava na escola, eu já teria reportado para a psicóloga e talvez a gente tivesse um caminho mais curto do diagnóstico, não tivesse tanto sofrimento, a depressão não teria chegado onde chegou, né? Então, eu acho que a omissão da escola é responsável pela piora do quadro das comorbidades, que com certeza, sem dúvida. As particulares, principalmente. Sim. Porque eu vi a Flávia comentou ali e as particulares, realmente, para eles, o aluno, na grande maioria, é uma mercadoria, né? Aquela... Não tem... As públicas ainda têm algumas políticas públicas, né? Em virtude de lei, de tudo, que informam, capacitam os professores, pelo menos, para ter um olhar, né? As particulares não investem nesse sentido, eu acho. E eu acho que, assim, o tamanho de responsabilidade que a escola tem Sim. não bate com o papel que é dado a ela em todo o trabalho. Não, exatamente. Né? Então, assim, as escolas não são preparadas nem do ponto de vista... Você vê uma escola do tamanho que a Gabriela estudava, não tinha uma escola enorme, muito grande. Não tinha uma psicóloga. Não tinha com quem conversar na hora que acontecesse qualquer coisa ali. Não tem um apoio psicossocial ali, sabe? Onde tem centenas de adolescentes numa idade complexa, uma idade que já é difícil. E os adolescentes, os jovens não têm a quem recorrer na escola na hora de uma dificuldade. Sim. Se tivesse... olha, como disse, é uma live inteira. É um trauma para você, né? E, assim, algumas pessoas comentaram aqui também, para não generalizar, é claro que não é em todas, não generalizo, mas a maioria. Infelizmente. E eu falo isso também por experiência de profissional que, pelo menos aqui em Belo Horizonte, eu vou, assim, em diversas, dezenas e dezenas de escolas por conta do diagnóstico, né? Então, eu sempre converso. E, infelizmente, a minoria que realmente está preparada para isso. É claro que vem com crescente a mudança dentro da escola, mas assim... Sim. Não acho que a gente está caminhando. E nem é culpa da própria escola, sabe? É todo um modelo de educação, né? Não, e a escola, ela não é vista no nível de importância que ela tem, ela não é vista na mesma proporção dentro das intervenções, do que precisa ser feito. Então... E outra coisa que eu sinto também é que muitas vezes a escola, mesmo aquelas que estão mais atentas a detectar algum comportamento diferente, tem pais que não aceitam. Sim. Eu vejo muito. A professora chega, pai, seguinte, seu filho... Não, já acho que o filho não tem nada. Acho que, como eu disse antes, acho que o filho tem alguma coisa, é defeito. Né? Tem esse lado também, dessa negação dos pais em aceitar o feedback da escola. Sim. Né? Agora, realmente não generalizando, por fim, a Gabriela, no 3º ano, ela já mais forte, a gente trocou ela de escola no 3º ano, no último ano do ensino médio. E realmente, nessa outra escola que a gente foi, a gente encontrou um acolhimento. E foi um ano maravilhoso, assim, em todos os aspectos para a Gabi. Numa escola inclusiva. Era uma particular e inclusiva, e bem inclusiva. Foi bem... para ter bem o contraponto de que há realmente. Mas, infelizmente, ainda é a minoria, né? Sim. Sheila, vamos
Pra gente, né, chegar assim, a gente tá quase chegando no final, para deixar a coisa também um pouco mais leve. Assim, eu já ri muito com você. Assim, nas sessões, metade do tempo a gente tá rindo, né? Porque, assim, Verdade. apesar de todos é, os desafios, eles também são carregados de um certo humor, né? De uma certa Sim, graça que traz, assim, dessa própria comunicação, né? Do sim, neurotípico com o sim, autista. sim. Assim, dá pra gente encarar desse jeito, assim, às vezes é engraçado. Dá, Pode ser dá. difícil, mas às vezes é engraçado Não, também. aqui em casa a gente faz do limão a limonada, sempre, assim. A gente chora bastante, mas a gente ri muito. Eu, por exemplo, eu pego a Gabi, tem hora, Gabi, vamos estudar aí os ditos populares, né? Porque, gente, dito popular a gente fala o tempo todo, né? Tá numa roda, tá num... Aí tá. Aí eu pego lá, eu pego 50 ditos populares mais famosos do Brasil. E aí vou falando, o que que é isso? Aí ela vai, nossa, mas a gente ri. Aí ela dá o que é isso, Gabi? O que você entendeu disso? Isso não tem sentido nenhum. Falei, não, pensa bem. Aí eu vou dando a dica, vou dando a dica. Aí não acerta. Aí a gente ri. Aí na hora que eu falo o que é, ela fala, não é possível. Aí você vê como que a nossa cabeça é, né? Então a gente se diverte muito com isso. Eu falei, meio que aprende se divertindo, né? De vez em Tem quando que ter, de tem que vez em quando trazer. eu pego ela para para estudar os ditos populares. E teve uma situação muito, muito boa. Acho que foi no terceiro ano. Acho que era o segundo ano. Não, terceiro ano. Ela devia ter uns 8. Era a festa da Páscoa. Violino da Páscoa, aquela coisa bem lúdica, né? Tananã. E aí ela chegou no dia da... E a escola fazia campanha de entrega de ovos para as obras, né? Para assistenciais, né? Doação de ovos e tal. E sempre tinha toda aquela brincadeira. De se vestir de coelhinho, de botar careta de coelhinho. Enfim, aquela coisa que a escola faz. E ela chegou na sala de aula. Não sei qual foi o assunto da professora, que o coelhinho da Páscoa vai chegar. E nananã. E aí eu não sei o que fizeram com ela. E lá pelas tantas, ela falou assim, olha, vocês são um bando de burro. Porque coelhinho da Páscoa não existe. E, tipo assim, vocês estão sendo enganados. Assim, no meio da sala. Acabou com a festa da Páscoa da garotada. Aí foi me dizer que a professora, das poucas vezes que eu fui chamada. E aí ela foi confrontada, certamente. E ela teve uma crise homérica, assim, de estresse, né? E aí a professora me chamou, porque não era, ela não era de ter... Ela veio ter mais crise, assim, até por questões sensoriais na escola, mais tarde, mais velha. Aí a professora falou, Sheila, aconteceu isso, isso, isso. E, tipo assim, o que essa guria fez? Que, né? Estragou com a... Eu, na época, eu ri, porque eu falei, eu não tinha a menor ideia, né? Então, como tem a dificuldade da imaginação e de... Então, essas datas festivas era um pouco de problema, porque eu não conseguia imaginar muito. Deixa eu ver se teve outro. Não, a gente ri. A questão da literalidade, a literalidade É o que traz o... é o que traz o humor, a literalidade, sabe? Porque a gente o tempo inteiro, né? A gente fala as coisas, aí ela olha, e aí, qual foi outra... se ela ficar brava comigo, depois... Depois você aguenta aí, chega. Depois você aguenta. Ela... das receitas, né? Sei lá, colher de chá, né? Colher de sopa, enfim. Tudo isso. Sal a gosto, né? Sal a gosto. Daí lá pelas tantas, ela falou assim, o que é esse tal desse sal a gosto? Aí eu falei, não, Gabi, o sal a gosto... Aí eu tentei, falei, deixa eu ver qual... Eu não estava tentando entender qual era a dúvida dela, né? Aí ela falou, não, ela achou que era... Ela falou, olha, na hora que fala colher de chá, ela de pó royal, a cabeça dela já buga, né? Porque... E aí a gente dá altas risadas numas horas dessas, sabe assim? Quando uma coisa quer dizer outra, e aí ela olha e fala assim, não faz sentido. E você vai entender. E nisso a gente vai entendendo a loucura do nosso mundo, né, Chico? Não, e engraçado também. Agora que a gente entrou na fase já mais velha, eu lembro que várias situações assim, ela é toda
gatona, né? Que ela é linda. Desculpa aí a puxação de saco. E ela não percebia, às vezes, os meninos olhando para ela. Porque a gente tem um problema com expressões faciais aqui. Bem difícil, né? Aquela massa. E aí, um dia eu falei, Gabi, aquele menino, ele ficou te olhando, te olhando. Não, eu falei, você não viu, estava na sua frente. Não. Aqui, quando era pequena, assim, agora ela já está mais esperta. Mas antes, sabe aquele negócio assim que a pessoa começa a falar alguma coisa e você... Gabi, né? Aí você olha assim, você tenta salvar, mas não tem jeito. Não entende aquela... Então a gente se diverte com isso. Tem a sua... é engraçado, a gente tem que trazer, né, essa leveza, porque senão a vida fica difícil. E eu acho que é legal ter isso, né? E assim, ó, pra fechar, eu quero te pedir duas coisas e depois a gente fecha. A primeira é assim, o que você aprendeu com o autismo, assim? O que entender o autismo, entender a Gabi como autista, o que ela te ensinou, assim, como pessoa, que você percebeu que você se tornou melhor por isso? Eu, sem dúvida nenhuma, eu sou a pessoa melhor. Isso é fato. Não é romantismo, não. Não estou querendo romantizar, não. Mas é inegável. É inegável. Até porque a falta que eles têm um pouco do filtro, que é uma característica, isso ensina pra gente muita coisa. Porque eles conseguem enxergar de um jeito que a gente sempre tá, né? Então, assim, você tentar enxergar o mundo pelos olhos dela e compreender, nossa, a vida seria bem mais fácil, viu? Se a gente se livrasse de algumas regras e, sabe, é muita regra, é muita... Então, assim, eu aprendi que... Ai, olha, eu nem sei, é tanta coisa que é difícil até eleger Mas com certeza eu aprendi muito. Aprendi muito. Porque... E até na questão do diferente, essa compreensão de que o diferente não é errado, não é... né? Eu até acho que eu fiz um comentário num post seu hoje, ontem, que a gente... Não adianta, assim, por mais que a gente não vou ser demagoga, nem hipócrita, de falar assim, não... Eu não sou capacitista, todo mundo é um pouco, né? Então a gente vai se desmontando, se desconstruindo, para a gente poder enxergar do jeito que eles enxergam. E quando a gente consegue isso, é muito bom, porque a vida é mais simples para eles. A gente que complica muito, né? A gente complica muito. Então, assim, eu aprendi Vou te falar, eu sou uma pessoa mais leve. Não me preocupo mais com opiniões alheias sobre mim, sobre minha família, sobre... Tô nem aí. Tô igual a Gabi, tô nem aí. Entendeu? Eu acho que, assim, de tudo, eu aprendi a não me preocupar com a opinião alheia. Sim, no dia a dia, o que eu levo pro dia a dia e depois do diagnóstico da Gabi. Porque ela sempre foi muito... Ela nunca se preocupou, claro, né? Aquele negócio, tô nem aí. Se é moda, se não é moda. Isso eu tô dando um exemplo fútil. Mas, assim, em relação às outras coisas da vida também. Fala o que quer falar. Então, quem é amigo de autista sabe que é uma pessoa super sincera. Se falar que gosta de você é porque te ama. Sim. Valorizem, por favor, os eu te amo dos autistas, porque eles são realmente muito sinceros. E isso, de não fazer tipo, sabe? Sim. Porque eles não sabem fazer tipo. E a gente faz tipo o tempo todo no nosso dia a dia. Eu, sinceramente, acho que se falar assim, ó, o que eu aprendi isso com ela. E não pode falar palavrão aqui e dane-se o resto. Então, acho que essa é a principal... Qual foi a outra pergunta que você fez? Eu nem me lembro. Essa foi a primeira, agora a última. Eu quero que você deixe um recado para as mães que estão ouvindo a gente. Ai, olha... É difícil, mas é um caminho possível. Se seu filho teve um diagnóstico de autismo, seja qual o nível for, que o nível, na verdade, é só para facilitar acesso às políticas e tratamentos e tal, porque autismo é autismo. Então, assim, se você teve um filho diagnosticado com autismo, duas coisas que eu acho que você tem que fazer primeiro.
Viva seu luto lá, faz parte, mas sacode a poeira, porque eles dependem da gente, né? Nós somos a referência para eles. É através da gente que eles vão conseguir chegar em algum lugar. Sozinhos eles não conseguem, né? E se a gente não se fortalecer, se a gente não se informar, se a gente não for atrás, o autismo é muito complexo. Os próprios, até vocês profissionais divergem em algumas coisas e tem para todo gosto, né? Tem. Então é um assunto difícil, é complexo. Então tem que se dedicar um pouco no estudo, de estudar, de se informar, não ter medo de perguntar, pergunta para psicólogo, pergunta, sabe? Tentar se informar ao máximo e não ter medo, não ter medo, porque a vida está aí e nós temos que encarar. É a pitadinha lá, é a cerejinha do, né? Então assim, eu acho não ter medo, não tenha vergonha, que ter autismo não é vergonha para ninguém, nem para o seu filho, nem para você, nem para a família, né? Eu acho que, isso, infelizmente, a gente ainda tem essa resistência. Não tenha vergonha. Eu, desde o primeiro momento, sempre falei que a Gabriela era autista. Sabe assim? Nunca tive medo de falar o nome. Não tenho medo da palavra autismo. Nunca tive. Quem convive comigo sabe. Nunca tive medo da palavra autismo. Não tenha medo da palavra autismo. Porque tá aí. Se seu filho é autista, ele nasceu autista, ele é autista e ele vai morrer autista. Sim. Então, se você esquecer o que os outros vão dizer, o que os outros vão pensar, o que o resto da família vai achar, dane-se o resto. Se preocupe com você, melhore a sua qualidade de vida dentro de casa. Porque na medida que você entender o autismo, que você entender seu filho, você vai conseguir melhorar a convivência com todo mundo ali em volta. Então, assim, não ter medo. Não tenha medo. E abrace o autismo e a luta. Porque senão, eles dependem da gente. E se a gente se acovardar diante de um diagnóstico, o que vai ser deles? Sim. Porque o nosso objetivo é que eles sejam felizes, que eles tenham o máximo de autonomia possível, né? Porque, como eu disse, a gente não vai durar a vida inteira. Então, a gente tem que dar condições. Só que a gente tem que trabalhar também. Então, assim, o que eu posso fazer, eu faço. Felizmente, a Gabriela tem o privilégio de ter conseguido ter as terapias que foram indicadas à época para ela, né? E teve acesso, né? Eu pude proporcionar, mas infelizmente tem muita... Não tem. É até um pouco utópico, né? Assim, eu tô falando assim, mas a gente sabe da realidade do Brasil, né? E, então, infelizmente, muitas famílias com diagnóstico e sem o devido tratamento. Aí, para essas mães, aí sim que elas têm que estudar mesmo e elas mesmas virar as terapeutas, porque se depender do poder público ainda, não é possível ter um tratamento digno, né? Assim, então, eu acho que é isso. Ótimo, nossa, maravilhoso. E eu nem ia falar nada não, mas vou falar. Só para terminar, assim, eu queria deixar 2 dicas aqui para as mães. Né? Não é nem dicas, é reflexões, assim. Primeiro ponto, eu sei a sensação de urgência que cada uma entra com o diagnóstico do filho, assim, de tem que fazer tudo para melhorar. Mas a ideia é aumentar a qualidade de vida. E qualidade de vida inclui também a qualidade da saúde mental da mãe e do pai. Sim. Então, assim, não muito vista importante. tanto para desvestindo o outro, né? Assim, não faça tudo para alcançar um certo objetivo, às vezes, de intervenção, e você vai atrapalhar todo o resto, porque não vai alcançar a qualidade de vida com isso, né? E a segunda coisa que eu queria falar para aquelas que têm ainda muita dificuldade com o nome, né, com a palavra autismo, isso eu faço com todas as mães, quando ainda estão nesse processo. Fale a palavra, sabe? Sim. Fala, meu filho é autista. Vira pro espelho e fica assim, meu filho, minha filha é autista. Até não doer mais. Sim, perfeito. Que aí você vai... né? Você vai se ouvindo e se... É bem isso. É isso aí. É aquilo, não pode ter medo. Sim. Né? O caminho tem os altos e baixos, mas como qualquer coisa da vida.
Sim. É né? desafiador, né? Mas estamos aqui, né? Assim, Estamos na luta. existe rede de apoio. E, Sim, assim, isso é uma característica da comunidade, da sim, comunidade dos autistas, assim, sim, é sim. absurdo É absurdo. como, sabe, assim, Assim, eu fico todo encantado, mundo porque junto. eu me encanto também com a rede de apoio que as mães dos autistas conseguem umas com as outras. Tem gente que acha que é, sei lá, mas eu acho a coisa mais. Eu tenho uma rede de apoio muito boa, de familiar, de amigos. Então, assim, eu. E você procura o apoio. Se o apoio não chegar até você, você procura o apoio. Pra você ficar bem, para você poder cuidar dos filhos, Perfeito. É né? isso. Quero te Nossa, agradecer pelo convite. ai, eu amei, Muito Sheila. obrigada. Uma honra poder estar aqui falando com o pessoal aí da sua página, da página da Gabi. E qualquer coisa, vou deixar meu Instagram no comentário aí. Ou qualquer coisa que alguém quiser trocar alguma ideia, tô aqui. Ótimo, isso é bom. Eu acho que compartilhar, né, tudo isso ajuda muitas pessoas. Eu Ah, vi não. muitas mães comentando aqui. Você já sabe que eu gosto de falar, né? Então, Eu, assim, para mim, é meio, eu falo demais. Então, assim, às vezes uma mãe ou outra que fala comigo, ixi, eu falo, eu já troco experiência, já falo que com a Gabi foi assim, com a Gabi foi assado, e a troca é muito boa. essa troca ela é importante. E obrigada, né, por compartilhar tudo isso aqui. Não, imagina. Eu que Deu agradeço. um e assim, adorei. Não tem mais